Aqui eu vou mudar aqui para date time. E eu sei que dá problema se você usar o date only lá com Postgres, ele quer usar outra coisa lá, se você botar o Postgres. Então aqui a gente tem uma rota get, está buscando, ele está fazendo aqui definindo 5 objetos aleatoriamente, né? Do tipo weather forecast, define 5 objetos aí. E a data vai ser a now, a temperatura é uma random, temperatura C, temperatura F não precisa testar. E o summary você pega o random também desse array aqui. E eu quero que ele faça um select lá na base, na tabela weather, né? Para buscar esses dados. Eu não quero buscar hard-coded aqui. Quero que ele busque lá na base de dados. Então a primeira coisa que a gente faz é instalar o Entity Framework. Entity Framework. No nosso projeto aqui. A gente usa o NuGet, né? No caso do C#. E aí são 3 extensões do Entity Framework e uma do Postgres também, do Entity Framework. É essa daqui, adicionar aqui ao esse projeto. Depois eu tenho o Entity Framework for Pomp Design. Adicionar essa daqui também vai ser necessária. E o Tools também. Tools. Isso aqui é assim porque, por exemplo, eu quero usar as migrations, né? Para fazer tudo. Então, tem gente que não quer. Então, por isso que eles vão modularizando assim, esse tanto de extensão. Para cada... Eu vou usar o post. Tem gente que vai usar outro driver aí de base de dados, né? Então, por isso que são várias extensões para instalar, de acordo com o que você vai usar ou não no seu projeto. Uma vez que eu instalei isso aqui, é importante fazer agora só duas coisas. A gente vai definir um objeto de database context, um objeto de database context, peraí, é uma classe, né, um objeto, tanto faz, para você dizer o que você quer lá na sua base de dados, quais são as tabelas que você precisa, as relações. E também definir a string de conexão, que você também pode definir no database context, ou então na classe program aqui. Eu vou definir aqui no program. A string de conexão, a gente define geralmente nesse apt.set.json. Esse aqui também é o JSON, né? Então a gente vai criar aqui um connection string, outro objeto aqui chamado connection strings. E esse objeto tem o default connection. A propriedade default connection, que o valor dela vai ser a nossa string de conexão. Host é localhost, database. Aqui que a gente vai definir a nossa database. Vamos definir assim. Username e password. E vai ficar hardcoded aqui. Eu podia citar um negócio aqui, ó. Assim, ó. E aí lá eu faço assim, ó. Substitui esse cara aqui por uma variável de ambiente. Pega esse cara aqui e substitui por uma variável de ambiente que eu definiria aqui. Aí eu poderia jogar esse código lá para o GitHub sem problema, ignorando esse arquivo de variável de ambiente. Né? Aqui eu vou definir hardcode para ser mais rápido. E pronto, essa aqui é a nossa string de conexão. Como é que eu busco essa string de conexão? Aqui eu falo assim, depois que o builder for criado, o builder vai ser esse create builder aqui. Também é coisa interna aqui do... Posso falar assim,
A connection string vai ser builder.configure.get connection string default connection. Foi o que eu defini lá. Parar aqui, tá rodando até agora. Pronto, aqui essa variável aqui eu já tenho aquela linha que eu setei aqui, ó. Ele já vai vir para cá. E aí eu insiro esse comando aqui, ó, para conectar com o post. Aqui eu vou colocar o meu DB context que eu ainda não criei. E aqui eu vou passar uma função que vai receber um argumento options. Eu vou usar esse n options.use, usar o post e passar a connection string aqui. Com isso ele já vai conseguir conectar isso aqui. Eu não tenho ainda esse objeto aqui que eu vou criar agora. O que é esse objeto aqui? Esse é o objeto necessário pelo Entity Framework para a gente também configurar a conexão. Além da string de conexão, eu também tenho que ter essa classe aqui, que é uma das principais classes, né, para quem usa o Entity Framework, que é o dbContext. Essa classe aqui. O que eu preciso? Eu preciso que ela erre o dbContext, que também vem lá do Microsoft Framework Report, e que ela também tem um construtor que passe os argumentos para o base e os options. Configuração aqui. Que ele receber aqui, né, de options. Vai passar lá para base também. Depois que eu tenho esse construtor, aí aqui eu vou falar o que eu quero ter na minha... O que eu vou querer ter na minha base de dados. Eu vou querer ter um db7, ou seja, uma tabela que vai imitar esse objeto aqui. O nome dessa tabela vai ser... Ele já até sugere aqui. Isso aqui é uma propriedade dessa classe. Já sugere aqui. Weather Forecast vai ser uma tabela chamada Weather Forecast, que vai ter um conjunto desse objeto aqui. Cada objeto desse aqui vai ser uma linha nessa tabela aqui, por isso que esse aqui é no plural e esse aqui é no singular. Aí agora eu já posso falar aqui para o meu service, né, que eu vou usar minha connection string, o dbContext vai ser esse que eu acabei de criar, esse cara aqui. Beleza, pronto. No que eu fiz isso, eu já estou pronto para que ele faça os comandos lá da base de dados. Para isso, eu uso a linha de comando para ele fazer a minha primeira migration. Para ele falar assim, ó, a configuração é essa, eu tenho esse objeto aqui, eu quero definir ele na base de dados, com essa tabela aqui, eu quero que você prepare os comandos para mim. Que aí ele vai fazer o comando de criar tabela, que é .NETF migrations e o nome da migration. Aqui eu vou ter que definir o projeto, é porque aqui eu não tô, eu tô aqui na solution, né? Aqui ó, no meu file system eu tô bem aqui, ó. Ele tá perguntando cadê o arquivo csprod, que é esse cara aqui. E esse cara aqui é o que é tipo o package.json lá
do JavaScript, ele tem as dependências que eu estou usando. HTML for, do Posts. Esse aqui é o do Swagger, né, que já vem junto também. Então vamos navegar até lá antes de usar esse comando do .NET F Migrations, cd. Aqui eu já tenho o CS Proj está aqui, agora acho que ele vai aceitar. Adicionar essa migration. DP context. Ele está falando o seguinte: esse objeto não tem primary key. Eu quero que ele tenha uma, ele precisa ter uma primary key para eu criar a tabela dele, né? E para imprimir qualquer propriedade chamada ID vai ser considerada como se fosse a primary key. Ou o nome da classe, depois ID, né? Aqui eu vou usar o guide, tá? 27. Aí, pronto, eu defini um ID aqui para essa classe, esse objeto. Porque isso aí eu preciso para ele ter uma primary key, né? Essa tabela precisa ter uma primary key. Aquela tabela de exemplo que a gente criou lá do usuário, ela não tem primary key. Então aqui ele criou a migration. Ele criou um negócio de snapshot também, vai criar, que é tipo assim, quando que foi aplicada cada migration na base de dados. E a migration é tipo um histórico de como é que foi a produção, né? Como é que foi o desenvolvimento do projeto. Aqui ele está falando, ó, vou criar a tabela tal, com essa coluna aqui, essa coluna aqui, essa coluna aqui, essa coluna aqui, vai ser do tipo texto. Inclusive ele vai dar até um warning aqui sobre esse tipo de texto. Esse tipo de texto ocupa muito espaço na base de dados aqui. Vai falar assim, issues, caso vai, unlimited string length. Então é bom, o White Framework também tem uns negocinhos que você pode setar isso. E aí você aplica isso. Que até agora ele conseguiu conectar, ele está falando que conseguiu conectar, conseguiu fazer o comando, mas eu não aplicou ainda. Nossa base de dados, vamos ver como é que ela está aqui. Então eu tenho aqui esse lotodev, que ele não deixou eu deletar, né? Deletar de novo aqui, que ele não está querendo deixar. Deleta. The user using database. Acho que eu tenho que apagar aqui as sessões, sei lá. Deletar. Ativar. Ele deixou eu deletar o prod, né? Ele não deixou eu deletar isso aqui. Não existe mais. Não sei porque tem isso aqui. Agora ele foi, eu acho. Vamos ver aqui. Agora foi. Agora não existe mais. Porque eu também quero que ele crie a base, entendeu? Não quero deixar a base criada aqui, não. Quero que ele também crie a base, inclusive nesse. Vamos ver se ele vai jogar aqui o comando para criar a base. Então, depois que você adicionar a migration, né? O que ele tem que fazer de mudança na base de dados? Se eu tentar adicionar migration de novo, ele não vai deixar. Vou falar que não tem. Eu vou falar aqui agora initial create 2, sendo que eu não modifiquei nada.
E eu falo, ó, ele, alguma coisa mudou, eu não sei o que. Não tem nada aqui. Eu achei que ele não deixava, mas ele deixou. Negócio sem nada aqui. Vamos fazer isso que ele fala no .NET. Remove. Ele remove essa última que não fez nada. Removeu. E aí para aplicar é .NET. Database. Vai aplicar. Aí é que ele fala os comandos que ele fez. Né? Ele executou todos os comandos. Então ele começou a create database. Porque se estava definido, né, na string de conexão que a base de dados era essa, não tinha. Se já tivesse, ele teria pulado. Ele criou as tabelas aqui. Então se a gente for lá no data grip, já tem que estar lá, né? Tem que estar aqui. A Latodev apareceu. E tem duas tabelas. Tem a Migration History, que é aquela que ele falou que ia criar. Ele falou aqui, ó, que vou criar esse snapshot aqui. E eu tenho a Weather Forecast, que ele criou aqui. Criou essa aqui, o ID, um date time, um inteiro para temperatura em text. Aí se eu quiser fazer aquela sugestão que o C Sharp sugeriu aqui, eu posso fazer assim. Max length do summary é 50. Aí eu adiciono essa modificação que eu fiz na base de dados. Max length to summary. E ele vai criar os comandos lá. Aqui, ó. Vou falar assim, não. Agora vai ser varchar 50, onde era text. No up, né? Se quiser voltar, faz o contrário. Coloca text. E antes era varchar 50. Eu vou dar um update aqui. E ele vai executar o comando lá na base de dados. Então esse aqui, se eu der um refresh, já deve ter mudado agora, mudou aqui agora para baixar 50. Então já está pronto para inserir dado aqui, né? Nessa tabela, usando o Entity Framework e a minha API. A gente faz isso pelos controllers aqui. Aí eu já tenho uma rota aqui para buscar os dados. E aí eu crio uma rota aqui para postar dados. Eu uso async e await, porque quando você mexe com base de dados, você não quer que o programa fique travado lá esperando o comando, né, da base de dados. Isso libera o programa para fazer outras coisas. E a gente sempre usa uma task para inserir e buscar os dados, né? E essa task ela recebe um tipo, que nesse caso é o iActionResult, que é uns objetos pré-definidos aqui de criei, postei, deu erro. Esse ActionResults é a classe que tem todos esses objetos aí pré-definidos para você lidar com essas operações na internet. Então eu quero postar um weather forecast, né? Sei lá, qualquer coisa, você escolhe. Retorna um ok. Esse aqui é o Action Result, tá vendo? Esse cara aqui, ó. Falando non action. Então eu estou falando que vai retornar um tipo desse e retornei um tipo desse. Se eu retornasse ok, ok, ele vai reclamar.
porque tá falando, ó, eu tô esperando um iAction Result, tá dando uma string. Agora se eu falar que isso aqui vai tornar uma string, vai parar de reclamar. Mas de internet o pessoal usa esse iAction Result aqui. Se eu rodar, vai ter uma rota post que não faz nada, né? Aqui, rota post aqui não faz nada. Ela vai retornar o ok aqui, esse código 200 que ela falou. Mas eu quero que quando eu rode a rota, quando eu der um execute aqui, ele insira um dado lá nessa tabela do Weather Forecast. Beleza, e como é que eu faço isso? Eu vou perguntar o que eu quero, perguntar o que eu quero inserir, né? Eu vou falar para esse método. Calma aí que eu acho que não apareceu, né? Pera aí. Aqui.